Bom, pessoal, hoje, como é o primeiro dia sobre o livro de Efésios, sobre a exposição de Efésios, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Exposição é uma linguagem muito usada, né? Mas tem gente que entende muito como pregação, como mensagem, como sermão. Ok. Mas por que nós falamos exposição? Exposição de Efésios. Exposição. Olha aqui. Nós vamos expor Efésio. O que é expor? Para dentro ou para fora? Então eu estou tirando. Vou expor Efésios. Então eu vou expor aquilo que já está aqui. E não imposição. Onde está o erro? Onde nascem as falsas doutrinas, os falsos ensinos? Na imposição, onde o pregador, ele impõe, ele coloca o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita aqui e leva para a igreja. Não é imposição, exposição. Nós vamos expor o livro de Efésios, vamos expor o que já está aqui, nós vamos expor para a igreja. Não vou impor, nós não vamos impor, nós vamos expor o que já está escrito. Amém? Então, essa expressão exposição de livro de Efésios, tem gente que não sabe o que é isso, é expor aquilo que já está escrito, sem acrescentar, sem tirar nada, apenas o que já está aqui. Amém? Então, como hoje é o primeiro dia, nós vamos ter uma introdução até um pouquinho longa aqui no telão. Nós vamos ler primeiro a introdução, né? O motivo da carta, para quem foi a carta, quando o apóstolo escreveu essa carta. No outro domingo, nós não teremos essa introdução, nós vamos diretamente ao texto, mas é bom, é importante vocês entenderem isso, tá? Então vamos aqui na tela comigo, quem está em casa acompanhe também. Já nós vamos ler o que está na Bíblia. Primeiro vamos aqui, ó. A carta aos Efésios é uma das epístolas escritas por Paulo no Novo Testamento, desde a saudação aos destinatários até as saudações finais. A carta de Paulo aos Efésios traz ensinamentos importantes aos cristãos, enfatizando as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e as implicações de ser a igreja de Cristo. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, ela está entre as cartas de Paulo que foram escritas quando o apóstolo esteve aprisionado pela primeira vez em Roma. Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, tá? Então, neste estudo bíblico, faremos um panorama geral da epístola aos Efésios, considerando o seu contexto e ocasião, destinatários, propósito, mensagem e característica, resumo e esboço. Então, a introdução, nós vamos falar, né, para quem foi escrita essa carta, o propósito dela, a mensagem, sua característica, resumo e esboço. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, foi uma das cartas, né, outras também, ele escreveu quando estava preso, certo? Muito bem. Agora, o autor da carta aos Efésios, vamos lá. O autor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Na saudação aos destinatários, o próprio apóstolo se identifica como o escritor da carta. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, está em Efésios 1. Além dessa autoidentificação, a carta aos Efésios possui a forma muito clara, a linguagem característica de Paulo, e trata de temas comuns que o mesmo apóstolo desenvolve em outras de suas cartas. Inclusive, a semelhança entre a epístola aos Efésios e a epístola aos Colossenses é inegável. No entanto, pessoal, assim que a gente terminar Efésios, a gente vai fazer Colossenses, porque elas são muito parecidas, as duas. Sem dúvida, a carta aos Efésios é verbalmente muito semelhante à carta aos Colossenses, mas isso pode ser explicado pelo fato do apóstolo ter escrito as duas cartas num período muito próximo. Além do mais, a igreja de Éfeso ficou conhecida por sua habilidade em identificar e rejeitar falsos mestres. Certamente, aquela igreja teria rejeitado essa carta,
se ela não trouxesse a assinatura incontestável do apóstolo Paulo. Muito bem. Agora, data e contexto histórico da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: sabe-se que Paulo ficou por 2 anos preso em Cesareia, e depois foi transferido para Roma, a pedido dele mesmo, por ser cidadão romano. Na capital do império, o apóstolo permaneceu por cerca de mais de 2 anos em prisão domiciliar, onde provavelmente entre 60 e 63 depois de Cristo, ele descreveu algumas cartas, dentre as quais está qual livro? Efésios. Então a gente já explicou isso, né? O período que ele ficou preso, ele escreveu a carta aos Efésios. Então, quem escreveu a carta de Efésios? Paulo. E essa carta, ela tem um contexto aí, né, histórico. Nós vamos ler isso mais para frente. E agora fala sobre os destinatários da carta. Quem recebeu essa carta? Diz assim: sem dúvida, Paulo escreveu para aqueles crentes que basicamente eram seus filhos na fé. Contudo, é verdade que nos melhores manuscritos gregos, a saudação aos destinatários da carta não traz a designação em Éfeso. Isso quer dizer que nos textos gregos mais antigos, a saudação aos destinatários aparece simplesmente assim: aos santos que são fiéis em Cristo Jesus. Então, gente, para quem foi essa carta? Para os crentes, para aqueles que já tinham entendimento. Entenda, se você observar as cartas de Paulo, né, de Pedro, as epístolas dos apóstolos, e comparar essas epístolas com os evangelhos, você vai ter uma grande diferença. Porque os evangelhos, né, Marcos, Mateus, João, Lucas, eles são livros evangelísticos, que falam mais na linguagem daqueles que estão chegando. Mas se você for para as epístolas, as cartas são endereçadas às igrejas, aos crentes, aos cristãos, aos convertidos, certo? E para terminar, vamos lá, propósito, tema, mensagem e característica da carta aos Efésios. O propósito da carta aos Efésios é conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos com a igreja em Cristo, diferentemente de outras cartas em que Paulo precisa tratar de controvérsias locais. Na epístola aos Efésios, o apóstolo expõe parte importante de sua teologia em caráter mais geral. O tema predominante na epístola é a posição da igreja em Cristo, isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo. É nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja. Os 3 primeiros capítulos da epístola expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Então, nessa carta, o apóstolo encoraja, conforta e admoesta os crentes. Ele enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nessa terra, formado por judeus e gentios, conforme o plano eterno de Deus. A carta aos Efésios explica que o próprio Cristo é o cabeça desse corpo, e que o poder do Espírito Santo é a sua força atuante. Então, por sua união em Cristo, os crentes recebem em Cristo, os crentes recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Então, para ser bem rápido, objetivo, propósito da carta: a unidade da igreja em Cristo. Somos membros do corpo, braço, perna, e Cristo é o. Então, a mensagem predominante dessa carta: a unidade da igreja em Cristo. Amém? Embora dentro dela nós temos aí uma parte onde fala sobre família, casamento, filhos, esposa, marido, mas tudo que é falado
é nesse sentido. Igreja, corpo, Cristo, o cabeça. Amém? Hoje nós lemos a introdução, na semana que vem nós vamos diretamente ao texto, mas isso é muito importante, inclusive quem quiser não, eu vou mandar no grupo, quem não estiver no grupo da igreja me caminha que eu mando para você essa introdução inteira do livro de Efésios. Agora nós vamos no capítulo 1 de Efésios, vamos lá. Capítulo 1, verso 1, diz assim, podemos, gente? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e o que mais, gente? E paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, quando você chega aqui, eu, o pastor Valdemir, os voluntários, nós cumprimentamos você com a graça e paz. Por que nós falamos graça e paz? Tem igreja que fala paz do Senhor, ou a paz, a mesma coisa. É a saudação dos apóstolos à igreja. Eles saudavam a igreja com a graça e paz. É bíblico. Não é um jargão nosso. Atos 2, eles falam graça e paz. Eles não. A Bíblia fala graça e paz. Os apóstolos cumprimentavam com a graça e paz. Mas, ou a paz do Senhor, ou a paz. Tem igrejas que eu visito, que eu participo, onde o pastor fala, a paz, meu irmão, a paz. Onde, quando me falam graça e paz, graça e paz, é uma saudação bíblica. Bíblica. Antes a gente não tinha conhecimento, e eu, por um tempo sem conhecimento, eu criticava a paz. Né? As pessoas falavam assim, a paz, eu falo, que paz, o que eu estou na guerra. Alguns aqui vão se identificar. Né? Pelo ensinamento errado que tivemos. Achávamos que era uma coisa da igreja, né? Uma doutrina. Não, isso é bíblico. Cumprimentar com a graça e paz, ou com a paz do Senhor, é bíblico. Amém? Então, continuando no verso 2, pessoal. Verso 3, perdão. Bendito Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então ele começa a carta agradecendo a Jesus, bendito seja o nosso Senhor por todas as bênçãos espirituais ou bênção espiritual. O que isso quer dizer? Aqui na tela comigo agora, para você entender. As bênçãos celestiais, ou as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, dizem respeito à obra de Deus nos eleitos, e é a fonte divina de todas as demais bênçãos na vida dos crentes. Então essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais incluem 3 aspectos. Isso é importante demais, pessoal. Passado, eleição; presente, redenção; futuro, herança eterna. Isso aqui, entenda, a carta inteira, nós vamos ver, pode deixar aqui, bota por gentileza. Na carta inteira nós vamos nos deparar com esses 3: passado, presente e o futuro. Eleição, redenção e herança eterna. Amém? No verso 4 agora. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão de pecados, segundo a riqueza de sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deixa eu parar aqui, gente. Pessoal, quando eu falei para vocês que o livro de Efésios, para mim, é o melhor livro que explica, que ensina sobre a graça, sobre a eleição, sobre aqueles que estão em Cristo, é por isso. Entenda. O apóstolo ele diz, ele fala sobre as bênçãos espirituais das regiões celestiais, e agora ele vem falando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando eu entendi isso para mim foi libertador. Antes do ventre materno, antes de sua mãe, Deus já era seu pai. Ele nos escolheu na eternidade. Não pense você, pastor Joel, eu escolhi a Cristo. Não, antes de você assumir com Ele um compromisso, Ele já havia te escolhido. Está escrito que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E ninguém chega a Jesus se não for através do Pai. Ou seja, se eu perguntar para você como você se converteu, você vai explicar para mim, você vai dizer, olha, pastor Joel, eu recebi um convite de uma pessoa, fui numa igreja, e ali ouvi uma palavra, você vai saber explicar para mim, porque foi o dia onde você assumiu uma decisão, um dia onde você assumiu Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas entenda, antes da sua escolha, Ele já havia escolhido você. Isso se chama eleição. Quando eu entendi isso foi tão libertador para mim, porque no dia da minha eleição, na eternidade, não tinha pastor, não tinha bispo, não precisou ser consagrado a alguma coisa, ser apresentado para dizer, o Joel a partir de hoje é escolhido. Essa escolha foi antes do meu nascimento, antes do seu nascimento. Amém, gente? Então, Ele nos escolhe. Ô pastor Joel, então, e aquelas pessoas que estão lá fora? Nós evangelizamos, nós pregamos para que elas também estejam em Cristo. Agora, se elas estarão em Cristo ou não, é entre elas e Ele. A nossa parte, tem gente que fala assim, então já que Deus escolhe, eu não vou evangelizar ninguém. Aí você cai em contradição, que Jesus disse, ide pregar o evangelho toda criatura. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando. Quem está em casa, está ouvindo essa pregação? Agora, se é escolhido ou não, isso não é um papel meu. Eu não preciso saber sobre isso. Eu sei que eu sou um escolhido. Essa certeza foi aplicada em meu coração através da graça, na obra regeneradora do Espírito Santo. Isso foi revelado ao meu coração. A escolha, gente, de Cristo, a nossa escolha, né, Ele nos escolhendo, foi revelada. E quando você estava lá no mundo fazendo as coisas erradas, vivendo a Deus dará, uma vida promíscua, acredite, mesmo fazendo tudo aquilo que você fazia, Ele já tinha te escolhido. E essa escolha precisou ser revelada aqui, ó. Amém. Eu estou resumindo esse trecho que a gente acabou de ler. Você vê que foi por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, significa propósito, vontade. Então, pessoal, se foi vontade de Deus nos escolher, graças a Ele por isso. Então não é mérito seu, não é porque você é uma pessoa boazinha, não é porque você cresceu num lar cristão, não é porque você recebeu mensagem quando você era pequenininho, não, é porque Deus te escolheu, vontade dEle. É a vontade dEle, beneplácito, segundo a sua vontade. Tem gente, pastor, que não está em Cristo, que não vai ser salva. Sim, eu creio nisso. No entanto, lá em Mateus 24 está escrito que os salvos estarão à direita e os não salvos. A Bíblia fala que terá um grupo de um lado salvo, outro grupo do outro lado que não vai ser salvo. Quem vai estar salvo?
Só Ele sabe. Amém. Como diz lá o Marcos, fala muito sobre isso também, teólogo, e o pastor Augustus. Quem vai estar diante de Deus no dia? Quem é escolhido? Quem é eleito? Só vamos saber no dia. Isso não cabe a mim. Eu não preciso saber quem vai ser, quem vai estar. É igual lá na empresa do Nath, toda semana tem um culto, e toda semana vai um pastor pregar nesse culto lá na empresa dele. Aí um pastor que foi pregar perguntou assim para o Nath, assim, ô Nath, vem cá, nesse grupo de funcionários aqui, quantos são convertidos? Quantos são crentes? Aí ele virou para o pastor e falou assim, pastor, pergunta para o Espírito Santo. Só ele para explicar isso para o senhor. Amém? Então a escolha é dele, a eleição vem dele, não é nossa. A nós foi revelado isso. Amém? Você vê que no versículo 4, aí eu quero defender aqui, esse evangelho genuíno agora. Que muitos falam assim, o evangelho da graça é um evangelho de portas largas, pastor. É um Deus dará, a pessoa vive. Se você voltar no versículo 4, está escrito que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então entenda uma coisa, quem foi escolhido não vive de qualquer maneira, procura andar em santidade. Ele nos escolheu para que andássemos, está aí escrito. Então esse negócio da pessoa, conheceu a graça, agora eu vou viver, não conheceu, a graça não foi revelada ao coração, porque quando ela chega, vem a santidade, vem o temor. E eu falo uma coisa para vocês, depois que eu conheci a graça, estou mais apaixonado por Jesus. Minha vida está muito mais santificada do que antes, muito mais, tem mais paixão em ler a Bíblia do que antes, porque eu entendi isso aqui, isso foi revelado no meu coração. Amém? Muito bem. No verso, onde paramos? No 10, não é isso, gente? 10 em diante, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, Ele nos elegeu e nos predestinou para a sua vontade. Eu creio nisso, gente. Você crê, pastor, em eleição e predestinação? Creio. Eu creio. Há aqueles que não creem, ok? Respeito. Não estou aqui dizendo que quem não crê na eleição, na predestinação, não será salvo, porque assim, se ele escolheu, não importa que igreja pertence, que ministério pertence, se ele escolheu, está escolhido e no dia será salvo e ponto, acabou. Será não, né? Já está salvo. Que a salvação vem e ela permanece, ela não vai embora, não é um estágio, você está salvo agora, depois você perde ela. Como é que você vai perder uma coisa que vem dele? E outra coisa, a graça, né, que nos leva à santidade, o temor da salvação, se ela sair da gente, porque nós somos salvos pelas obras, pela graça. Então, se ela sair da gente, já vamos falar sobre isso, como seremos irrepreensíveis? Como teremos temor? Quando Deus nos escolheu, será que Ele já não sabia das nossas fragilidades? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele já sabia dos nossos pecados, já sabia que nós carregaríamos uma natureza chamada pecaminosa. Ô pastor, então por que nos escolheu, nos predestinou? Uma coisa eu sei dizer para você, porque Ele é misericordioso, mais nada, não é o nosso mérito, porque mérito a gente não tem nenhum. Sabe o que a gente merece, gente? Posso falar? Você quer falar? Hein, pastor Valdemir? O que a gente merece? Posso falar? Posso falar para vocês? Sabe o que a gente merece?
O inferno. Poxa, pastor Joel. A nossa natureza merecia o inferno. Mas Cristo veio, nos resgatou, assumiu a culpa que era nossa. Então, nós não vamos entrar no céu porque merecemos. Vamos entrar no céu porque nos arrependemos dos nossos pecados. E porque Ele permitiu que entrássemos. O inferno não é para quem merece ele. Porque, na verdade, todos nós merecemos a morte eterna. O inferno é para quem não se arrependeu, para quem não está em Cristo. Então, essa coisa, igual eu vi um vídeo ontem, deu vontade de postar esse vídeo. Deu vontade de postar, deu vontade de colocar no grupo. É um vídeo, é vídeo de humor. Mas esse humor, sabe esses vídeos de humor crente? Sei lá, não sei se é missionária, pastora, não sei, só sei que ela gravando um vídeo, ela falou assim: olha, eu falei, eu orei, eu intercedi, e Deus me obedeceu. Opa! Jesus Cristo! Eu falei, eu intercedi, e Deus me obedeceu. Aí eles colocaram assim, né? Brincando, um louvor lá. Se Deus puxar a tomada, ninguém prega, ninguém canta, ninguém faz nada. Como pode assim? Deus me obedeceu. Quem somos nós? Mas hoje o mérito tomou conta dos evangélicos. Acham que merece. Acham que são bam. Nós merecíamos a morte, gente, o inferno. E só vamos escapar dele porque Cristo foi no nosso lugar. Amém. E aí, continuando, é muito bacana isso, né? Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pessoal, isso é maravilhoso. Fomos salvos, por quê? Para a glória dele. E aí eu quero agora detalhar esse final com vocês aqui. Volta por gentileza, Ana. No verso 13, aqui na tela. Ouça só. Em que também vós depois ouvis a palavra da verdade. Então eu vou explicar para vocês aqui agora o processo para entender, para crer em Cristo. Como acontece? Vem a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, por exemplo, nós estamos aqui pregando, estou aqui pregando. O evangelho meu? Não, o evangelho de Cristo. O evangelho tem que ser pregado. A Bíblia diz: como eles crerão se não há quem pregue? Então tem que ter pregação. O mais importante num culto, a coisa mais importante no culto é a pregação. Então vem a pregação. Ok? Palavra da verdade. Depois da pregação, está escrito ali, olha, o evangelho da vossa salvação. Tendo também nele o quê? Crido. Então, peraí. Alguém que pregou, pregação, e alguém tem que crer. Não é o que diz a palavra? Aquele que crê e for batizado. E esse batizado aí, depois a gente, é uma outra palavra, não é uma regra, porque se você falar que é uma regra para ser salvo, você vai esbarrar no ladrão na cruz que não se batizou. Embora o batismo é necessário, é importante, mas não é uma regra para ser salvo. O que eu preciso para ser salvo? João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aquele que nele crê, não pereça. Então, palavra veio, a pregação veio, ouvimos e cremos. Por que você se converteu? Porque você creu em uma pregação que foi pregada. Você creu no evangelho, você creu. Não importa em qual lugar foi, quem pregou, não importa qual é o pregador, qual foi o instrumento, não importa, o que importa é o seguinte: alguém pregou o evangelho e alguém creu, você creu. E quem levou você a crer? A Bíblia diz que até a fé que temos é dom de Deus, gente. A fé não é nossa. A minha fé, não, a fé é um dom de Deus, Ele nos deu, a fé vem dEle. Então você creu, e quando você resolveu crer, quando você creu no evangelho, o que aconteceu? Veio arrependimento no seu coração, porque quando fala crer em Jesus, não é crer na existência de um ser divino. Minha avó era católica, ela ficava assim, ela me ensinava a rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, e ela falava para mim assim: meu filho, você tem que crer em Deus, Deus existe. A fé que minha avó me ensinava era crer num ser invisível. Não é essa crença que eu estou falando, porque tem credo lá fora. Se você perguntar para ele, você crê em Deus, o que ele vai dizer para você? É crer no evangelho, crer na palavra, crer naquilo que está sendo pregado, amém? Crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, crer que Ele é o caminho, a verdade. É a fé salvadora, gente, é a fé que salva, é essa fé que eu estou falando. E você creu você creu um dia nisso que foi pregado. Pastor Joel, ainda eu não criei. Se você está com o seu coração aberto aqui agora, essa palavra está entrando no seu coração e está levando a você crer que Ele te escolheu, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. Alguém pregou, ouviu e creu. Depois que cremos, por gentileza, tendo também crido, fostes, o que, gente? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então vamos lá. O pastor pregou, ele convence alguém? Eu posso falar assim: você de camiseta vermelha aí atrás, você de camiseta rosa e tal. Eu não convenço, eu só prego. Quem convence? Então entenda uma coisa: respeito quem pensa diferente, respeito, mas eu creio assim. Eu vou de acordo com o que está escrito. Depois que a palavra é pregada e a pessoa crê, o Espírito Santo vem, porque é o seguinte: quem convence a pessoa do pecado, João fala sobre isso, o Espírito Santo. Então ele vem, convence o indivíduo do pecado dele. O Espírito Santo fala assim: olha, a vida que você está levando é errada, a vida que Deus quer que você leve a partir de hoje é essa aqui. Então o Espírito Santo, o pastor está pregando, o pastor não conhece a vida de ninguém, mas Deus conhece, o Espírito dele sabe. Então ele vem e convence. Quando ele convence, ele não vai embora. O que ele faz? Sela. Pastor Valdemir, por gentileza, uma lata de óleo, um macarrão, qualquer produto que tiver aqui dentro, só para eu mostrar uma coisa. O Espírito Santo vem, por favor, convence e não vai embora. Por isso tem gente que fala assim: e aí fulano, como é que você está? Pastor Joel, eu estou firme, converti a Jesus, só falta o batismo no Espírito Santo. O que um dia eu pensava, não. O Espírito Santo vem, esse óleo aqui é ABC, aqui nele tem, aqui nele tem, vários selos embaixo, selo de qualidade, de segurança, validade, em vários selos aqui, garantindo que esse produto pode ser. Além disso tudo, ele tem as informações, o mal que ele pode fazer também, tudo aqui.
Então o que é selo? Selo, obrigado, pastor Valdemir. Selo é a garantia de alguma coisa. Quando você coloca a carta no correio, o que tem na carta? O selo é a garantia que essa carta vai chegar do outro lado. Então, quando o Espírito Santo vem, olha que forte isso, gente. Ele convence a gente do nosso pecado. Ele nos escolheu quando? Na fundação do mundo. A gente não sabia disso. Só passamos a entender isso no dia que nós somos selados. Então ele vem, convence a gente do pecado e sela a gente dizendo o seguinte: você a partir de hoje pertence a Deus. Você a partir de hoje você é filho de Deus. A partir de hoje você está no corpo de Cristo. A partir de hoje você está inserido na igreja de Cristo. Então o selo é para nós. Para nós. Aí, voltando lá, Ana, por gentileza, nos últimos versículos, no 14. O qual é o penhor da herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor e glória. Então, seja, esse selo chamado Espírito Santo está com a gente e vai com a gente até que dia, pastor Joel? Até o dia que ele vai resgatar a sua igreja. Então ele sela, vai selando. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Esse selo conduz a gente até o dia da redenção, até o dia da salvação. E no dia que ele vai fazer? Selados de um lado e não selados do outro. Por isso que quem acha o seguinte, que está convertido e não tem batismo com o Espírito Santo, aprendeu errado. Porque o selo acontece no dia da conversão. Ele não vem depois. Ele vem, convence e fica. Eu achava que o Espírito Santo era a segunda bênção. Eu pensava assim, respeito quem pensa. Não. Ele vem, convence e fica. Depois que a gente crê na verdade, o que o Espírito Santo faz? Me explica uma coisa. Como é que ele vem, convence e vai embora? Se ele for embora, o indivíduo que foi convencido, porque virão outros pecados, ou não? Virão outros pecados, virão outras tentações. Quem vai convencer o indivíduo? Quem vai falar para ele, fulano, esse caminho é errado, vem para cá? Quem vai ficar alertando? Não faz sentido ele vir, convencer e ir embora. Ele vem, e essa coisa, fulano perdeu o Espírito Santo. A gente vê isso na antiga aliança, na dispensação diferente, mas no Novo Testamento nós não temos ninguém que perdeu o Espírito Santo, porque depois de Cristo ressurreto, a obra do Espírito Santo passou a ser regeneradora, gente. Então ele vem, convence e fica. Ou você pensa que é você, pastor Joel, tem hora que eu corro do pecado, eu fujo da aparência do mal, você acha que é você que faz isso? Não é você. Espírito Santo. Charles Spurgeon fala, o mal, quando eu faço a coisa de errado, sou eu mesmo. Quando eu faço o que é certo, é Deus. Ou seja, nada vem da gente, vem dele. Amém? Coloca um crente e um descrente do lado. O crente é mais. Quem é crente de verdade? Ele é mais amoroso, ele é mais piedoso, ele respeita mais. Eu não estou dizendo que os crentes são melhores, não é isso. Nós não somos melhores que ninguém. Estou falando o seguinte, pessoal. O caráter de Cristo foi plantado em nós. No dia que nós ouvimos a pregação, o selo do Espírito Santo é o caráter de Deus dentro da gente. Então, se o caráter de Deus está aqui, é óbvio que haverá uma diferença entre quem é crente e quem não é, gente. Se não houver diferença, posso falar uma coisa para você? Não teve selo. Não foi. Se não houver diferença, você vê que a graça é a semente, a graça é a raiz, e os frutos são as boas obras. O crente tem boas obras, mas não são essas boas obras que levarão à salvação, porque ao mesmo tempo que você tem boas obras, você tem más obras também. Ninguém é perfeito. Amém? Bom, eu acho que essa exposição de hoje, do capítulo 1 até o verso 14, foi bem. Deu para entender não, gente? Eu procurei resumir bastante para não ficar aqui
Não queria levar para um lado muito teológico, mas impossível você ter uma exposição e você não mencionar um lado teológico. Mas eu creio que o Espírito Santo hoje está falando aos corações. Amém? Então, se você um dia ouviu assim, fulano é caído, fulano está endemoniado porque pecou, ou porque mudou de igreja, coisas desse tipo. Para rebater tudo isso, essa mensagem hoje. Quem nos escolheu? Atos 2 não estava no dia da sua escolha. O pastor João não estava lá. Então, o homem não esteve presente. Se falaram mal para você porque você pecou, porque você cometeu algo de errado, se você realmente foi selado no dia da sua conversão, o Espírito Santo continua aí com você. Ele te convenceu que você fez algo de errado e te levantou. Amém? Amém? Tropeçou, caiu. Em nós tem uma natureza chamada Espírito Santo, a natureza divina que nos levanta de novo. Amém? Então é isso. Pior que eles, como falei essa semana, eles criam um crente que não existe na Bíblia, um crente que não peca, um crente que é super santo, um crente que ninguém pode falar mal dele. Somos falhos, erramos, e isso não anula a nossa crença em Jesus. Amém? Como eu falo direto com o pastor Valdemir, o pastor Jeremias fala muito sobre isso. O coração que Deus nos deu, gente, é maravilhoso. Embora o nosso coração é enganoso, mas o coração que Jesus colocou em nós é um coração maravilhoso. Que só Ele, só a graça dele, mais nada. Então, a gente olha para nós mesmos, a gente vê que é Deus. É Deus, Ele nos escolheu. Estamos aqui pela graça e pela misericórdia. Amém? E até o dia do nosso resgate. E quando não chega esse resgate, pastor Joel, é luta. É luta, é a natureza pecaminosa gritando, é o pecado gritando, a tentação chegando até nós. Mas em nós existe o Espírito de Deus, o selo que nos conduz. E vai com a gente até o final. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Por isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus estava indo embora, já estava se despedindo, já estava indo para a morte. O que Jesus disse para os discípulos? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já estava indo embora, Jesus estava próximo da morte. O que ele quis dizer? Eu estou indo embora, mas o Pai, onde eu roguei o Consolador, o Pai vai vos enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele vai estar com você. Então o Espírito Santo com vocês, sou eu com vocês. Então o Espírito Santo em nós é Jesus com a gente. Ponto final. Ele não está aqui em carne e osso, mas o Espírito dele está aqui dentro e vai nos conduzir. Então se a gente tem o Espírito de Deus com a gente, que venha o que for, estaremos prontos para enfrentar. Amém? Glorioso. Fique em pé, por gentileza. Que palavra maravilhosa. Domingo que vem tem mais. Quer ouvir mais? Quem quer aprender mais? Domingo que vem vamos continuar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, a gente lê essa carta, Deus, e a gente vê o quanto não merecemos Tua graça, Teu amor, o quanto somos falhos, e o quanto o Senhor é misericordioso, Deus. Oh Pai, perdoa os nossos pecados. O Senhor não faz acepção de pessoas. Quando o Senhor nos escolheu, o Senhor já sabia de tudo isso. Quando o Senhor nos escolheu, o Senhor já sabia do nosso jeito, das coisas que a gente fazia. O Senhor já sabia, Deus. Mas o que levou o Senhor a nos amar, o que levou o Senhor a dar a vida por um bando de pecadores. Oh Deus, Teu amor é imenso, Pai. O Senhor nos ama, Senhor. Amor esse que os anjos
queriam estar no nosso lugar para entender esse amor. Tua palavra afirma que os anjos, eles desejam o nosso lugar, eles queriam estar aqui para entender que amor é esse que o Senhor tem. Oh Deus, graças te damos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, o nosso jeito de ser, o nosso ego, o nosso orgulho. Temos a natureza orgulhosa. Às vezes queremos seguir o que sabemos, o que conhecemos. E a gente sabe, Deus, que não está em nós, ó Pai. Me perdoa, Jesus. Obrigado, Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Aí, você que está do outro lado, que de repente você está assim, ô pastor Joel, eu fico pensando se Deus me escolheu pelas coisas que eu tenho feito. Eu posso falar uma coisa para você. Se as coisas que você tem feito têm te incomodado, isso já é o sinal do Espírito Santo falando com você. Porque tem aqueles que não estão nem aí, que não se importam. Mas todo aquele que foi escolhido por Deus, ele se sente incomodado com o mundo, com as coisas do mundo. Ele olha para o mundo, olha para ele e fala assim: nesse não é o caminho. Se eu estou trilhando nesse caminho é porque é o caminho errado. Mas não é esse o caminho que eu tenho que trilhar. Se você tem isso com você, não vem de você, não vem. A nossa natureza quer o mal, a nossa natureza não quer o certo, a nossa natureza quer o errado. Quem quer o certo em nós é a natureza de Deus. Se você tropeçou e caiu, só de você ter desejo de se levantar, esse desejo não vem de você, não parte de você, parte de Deus, do Espírito Santo. Aleluia. Receba agora no seu coração a voz de Deus. Receba no seu coração e agora a regeneração do Espírito Santo. Receba no seu coração agora o agir de Deus. Oh Pai, aqui estamos, Senhor, e necessitamos de Ti, Senhor. Obrigado a Deus por Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Serviremos a ceia agora. E essa ceia, que é apenas um símbolo de entrega da parte do nosso Senhor, é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Se você crê nisso, Ele te chama a ceiar com Ele. Ele chama aqueles que estão no corpo a ceiar com Ele. A ceia, ela lembra a morte de Cristo e anuncia a sua vinda. Então, para você que crê na morte de Cristo, para você que crê que Ele morreu pelos seus pecados, e você que crê que um dia Ele vai voltar para resgatar a igreja, para resgatar os selados, você vai ceiar com a gente. Os voluntários passarão nas fileiras, e ao receber os elementos da ceia, você vai prepará-los em suas mãos, e em um dado momento juntos nós vamos cear. Receba a ceia agora. Os elementos: o pão, que representa o corpo, e o suco de uva, que representa o sangue. Ao receber os elementos, você pode separá-lo em suas mãos e apresentá-los. Eles são apenas símbolos. Eles representam a carne e o sangue de Cristo, mais nada. O que foi divino foi a morte de Cristo por nós.
eu te dou.